Bom dia. Bom dia a todos. Que coragem de vocês estarem entrando numa aula às 8 da manhã. Eu achei bem legal isso de vocês. Tem um pessoal que está conectando ainda. Nicole. Evelyn. Tudo bem, Evelyn? Quanto tempo? E muito bom ver todos vocês aqui. A Paola também acabou de entrar. Pessoal, eu queria pedir, antes da gente estar começando, duas coisas para vocês só, tá? Não vou pedir muita coisa, senão vai ficar muito puxado para vocês, tá? Eu queria pedir para que vocês comentassem no chat aí embaixo. Tem um chat do lado aí. Se vocês estão ouvindo normal, tem alguma interferência no áudio de vocês, tá todo mundo conseguindo ouvir normal? Por favor, dê um feedback de vocês para eu saber se vocês estão ouvindo de boa aí. Lembrando vocês que essa aula aqui, essa parte online, a gente vai fazer... Beleza, Nicole? Valeu. A gente vai fazer ela um pouco mais curta, tá? Do que vocês estão acostumados a fazer na escola. Normalmente na escola nós faríamos mais ou menos aí 2 horas de aula, né? 1h45 mais ou menos. Faríamos das 8 às 9h45. Mas como para não ficar muito cansativo para vocês, a gente vai fazer um pouquinho mais curta. Faremos 1 hora apenas, tá bem? Eu estou aqui também com 2 salas, para quem não sabe. Eu estou com a sala de quinta-feira de manhã, às 8 horas, e com a sala de segunda-feira também, às 8. Então, é esperado aí uma galerinha da hora. Oi, Vitória, tudo bem? Quanto tempo, saudade de vocês. Para mim, pessoal, não estou ouvindo ninguém, tá? Tá todo mundo mutado para mim. Eu mutei todo mundo para que, para que ninguém falasse, tá? Então, se vocês tiverem que falar alguma coisa ou algo do tipo, joga no chat aí embaixo aqui do lado, fechou? E aí eu sempre paro para ler o chat com vocês. Maravilha? Pessoal, vocês são... Não, na moral, eu gostei de ver isso. Vocês conseguiram acordar cedo. Adorei isso. Muito bom. Sensacional. Bom, vamos lá. Vamos começar então, tá? Ó, eu sei que tem pessoas que estão usando pelo computador, como a Evelyn e a Vitória, por exemplo. E tem uma galera aí que está usando pelo celular, né? Ó, seguinte. Quem está usando o celular, eu vou pedir para que você deixe o celular na horizontal, tá bem? Não assim, mas assim, deitado. Isso, seria bem melhor, desse jeito mesmo. Fica mais fácil daí, beleza? Eu vou estar compartilhando tela com vocês, por causa que eu tenho que passar o material escrito para vocês, tá? Quem quiser tá usando, enfim, só quem quiser, tá? Caderno ou algo do tipo, fica aí a critério de vocês, tá? Lembrando aí, Vitória, bom, lembrando que no fim dessa aula eu vou estar enviando no grupo do WhatsApp das 2 salas a matéria que eu vou estar passando para vocês. Então a gente vai estar lendo aqui um artigo, um material, e no fim da aula eu vou jogar no grupo lá PDF, né, para vocês também estarem com material de estudo. Essa aula aqui ela está sendo gravada, beleza? Então qualquer um que queira reassistir ela, depois me dá um toque, que eu envio o link para vocês estarem revisando, fechou? Bom, então temos aí 10 participantes, Nicole, Paola, outra Victoria, Maria Eduarda, Grazi também está aí, Bianca, legal. Vamos começar então, tá, pessoal? Se alguém mais for entrando, eu vou aprovando a entrada aqui daí, beleza? Eu vou começar a falar com vocês um pouco hoje sobre uma continuação, tá? Do que a gente parou. Vai ficar no seu canal, talvez fique no meu canal. Eu em si, muitas vezes quando a gente retoma a fazer aula, a gente fica um pouco meio perdido, né? A gente fala, nossa, mas eu não estou estudando nada na quarentena. Justo quando vocês
deviam estudar, né? A Maju tá aqui? Uau, que milagre, Maju! Então, praticamente, quando a gente retoma as aulas, etc., é sempre bom a gente rever algumas coisas mais básicas, para que a gente, no caso, consiga dar uma relembrada, uma retomada, tá bem? E eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, só um minuto, beleza? Ó, vocês estão vendo minha tela aí, e estão me vendo de cantinho, fechou? Hoje, a gente vai comentar um pouco do pronome it, beleza? Para alegria da Grazi, nós não vamos falar do verbo to be, tá bem? Talvez um pouco, né? Talvez um pouco eu seja obrigado a relembrar, mas não vai ser tão complicado assim para a gente tá utilizando, tá bem? Então, ó, vamos combinar uma coisa a partir de agora, para não dar muito tumulto, beleza? Vocês começam a ler, eu vou ler. Vocês começam a acompanhar a leitura comigo. Acompanha a matéria certinha. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vão formulando e vão colocando no chat aí. A cada 10, 15 minutos eu paro de compartilhar a tela e vou dar uma olhada no chat para ver se alguém está com alguma dúvida. Beleza? Então, vamos começar, beleza? Evelyn, tudo bem aí? Conseguiu instalar o aplicativo, beleza? Vitória, tudo bem também? Beleza? Então, não faz esse gesto. Então tá, beleza. Vamos lá. Seguinte. Então, vamos relembrar rapidinho comigo o que é o pronome it, né? Ah, eu esqueci, vocês não podem falar. O pronome it é um dos 7 pronomes aonde a gente se refere, no caso, a coisa, né? Eu sei que quando eu falo de it, todo mundo já lembra de cara it a coisa, né? Mas não, calma, aguenta só um pouquinho. Quando a gente fala do pronome it, ele, no caso, se diferencia de todos os outros pronomes. E aí eu falo para alguns alunos se dedicarem um pouco mais a esse pronome, justamente por causa que o pronome it, ele é um pouco mais, como que eu posso falar para vocês, um pouco mais oculto, um pouco mais complicado de se entender, porque no português não existe o pronome it, alright? Então eu escrevi esse material aqui, para a gente estar tirando algumas dúvidas, eu vou estar lendo com vocês, e em seguida eu vou estar colocando alguns exemplos para vocês estarem estudando e refletindo comigo aí, tá bem? Então, ó, a leitura começa mais ou menos assim. It é um pronome muito estranho em inglês. Muitas vezes, os alunos entendem que seu significado seria ele ou ela, né? Então, vamos dar uma relembrada rápida comigo aqui, no que eu sempre falo com vocês, de vocês lembrarem dos pronomes, tá? Eu vou só passar o material e ir numa página branca aqui rapidinho. Então, é o seguinte, quando a gente fala sobre o pronome it, temos que também lembrar os outros pronomes. Temos 7 pronomes, né? Então a Grazi, ela vai lembrar comigo, porque ela lembra do verbo to be. E a gente sabe aí que nós temos, ao mesmo tempo, I, you, he, she, it, we, they, e temos o último you, né? Eu já passei isso para vocês infinitas vezes, mas para a gente lembrar um pouco do it, precisamos também nos recapitular o que são os outros, beleza? A gente lembra rapidinho que o pronome I, por exemplo, ele no caso se encaixa ao significado de eu. You, você, he, ele, she, no caso ela, eu vou pular o it, ok? We, nós, they, eles ou elas, e o segundo you, no caso, ele existe para diferenciar o singular do plural, ou seja, ele significa vocês. Então, nós sabemos de base, né, que todo alicerce, toda a base da língua inglesa, ela se caracteriza nesse ponto aí, ou seja, nos 7 pronomes. Mas quando nós vamos para o it, né, existem 2 linhas de pensamento que a gente conhece. Existe os professores que defendem que o it é literalmente a coisa, né, isso ou aquilo, e tem os professores mais chatos, tipo eu, assim, que gostam de explicar o it ao fundo, né, de maneira bem minuciosa, para que os alunos não se esqueçam. Então, ao fundo mesmo, o pronome it, ele significa 2 coisas. Para começar, ele pode significar ele e ela. Só que aí algumas pessoas chegam em mim e falam assim para mim, mas como que o it ele pode significar ele ou ela, sendo que ele, no caso, sempre não se encaixa com he, she, it? Só um minuto que eu vou desligar essa jossa aqui.
já era. Então, normalmente, nós entendemos... que meu gato não passou aqui ainda. Se meu gato pular no meu ombro do nada, ignora, tá? Mas vamos lá. Nesse jeito, quando a gente fala sobre o pronome it, ele também pode significar ele ou ela, além de he e she. Então, o mais engraçado de tudo é que quando falamos sobre it no inglês, ele pode se referir a ele ou ela de forma aos objetos. Algumas pessoas falam assim para mim, né? Fala, mas como assim de forma aos objetos? Tá, peraí, só um minuto de novo. Entregador de pizza. Normalmente, quando uma pessoa fala para mim, mas como que a gente consegue se referir ao it, aos objetos, sendo que em português, nós também se referimos aos objetos, sendo ele ou ela. Para começo de conversa, humanos podemos chamar de he ou she. Objetos chamamos de it. Ah, mas professor, eu posso chamar minha amiga de she, não pode? Posso, claro. Ah, mas eu posso chamar o meu colega de he, também pode. Mas e se eu for me referir, por exemplo, ao meu telefone? E se eu for me referir à minha televisão? E se eu for me referir, por exemplo, ao meu animal de estimação? O que eu devo fazer? Você também vai, no caso, se referir a it. Tudo aquilo que não é humano, ok? No caso, tem que se referir a it, alright? Pode ser o que for. Se não é humano, você se refere a it. Acontece, pessoal, que no português nós temos a mania de humanizar todas as coisas. Nós tornamos tudo muito humano, sabe? Nós chamamos tudo de ele e ela. Já o inglês, he e she, são só para pessoas. Enquanto que it, nesse sentido, acaba sendo colocado por si só de forma onde seria tudo que não é humano. Objeto, animais, de coisas mais simples a coisas mais complexas em si. Mas se não for humano, se encaixa sempre em it. Beleza? Outro significado também, espero que o telefone não toque de novo, mas outro significado também que a gente pode estar usando é, no caso, que o it, ele também vai significar aquilo que eu sempre expliquei para vocês, que pode ser isso ou aquilo. Caso vocês queiram também estar colocando isso, é útil, no caso, para que vocês não esqueçam. It também pode significar isso ou aquilo. Mas quando que ele vai significar isso ou aquilo? Quando o sujeito ele for oculto, tá bem? Existe uma matéria, um tema dentro do inglês e também do português, que nós chamamos de sujeito oculto. Quando, no caso, a pessoa daquela frase não aparece. Quando, no caso, a pessoa daquela forma, ela não é colocada em um verbo em si. Só que desde o começo, a gente aprende que para se conjugar um verbo no inglês, como eu já expliquei para vocês infinitas vezes, a gente precisa, no caso, de duas coisas. Precisamos de um sujeito e depois um verbo. No inglês, não se conjuga verbo sem sujeito. É impossível. Aí você vai falar assim para mim, mas professor, o que é um sujeito mesmo? O que é um sujeito de frase, né? Uma vez eu tive a infelicidade de perguntar para uma sala o que era um sujeito de frase e a sala ficou quietinha. E aí eu fiz uma frase, falei para o pessoal, na seguinte frase, o carro foi roubado, quem que é o sujeito? E um aluno me disse, o ladrão. Eu fiquei, meu Deus do céu, não, não, não. Um sujeito, por si só, ele sempre é colocado para a gente como aquele que pratica a ação, alright? Ou seja, sempre vai ser o pronome pessoal. Esses que eu acabei no caso aqui, marcando, eles são sujeitos para conjugar qualquer verbo que você aprenda em inglês, ok? Então, caso vocês queiram estar anotando depois aí, ou gravando bem, os pronomes pessoais, no caso, são os sujeitos, certo? Então, seria esse ponto que eu queria estar ressaltando inicialmente com vocês, para a gente poder estar falando agora sobre o pronome it, que é um dos sujeitos mais complicados que existem. Mas não é tão difícil de se aprender, beleza? Eu estou vendo o pessoal que está copiando aí, a Evelyn está copiando, Vic, está copiando também, Vic? Ok, certo. Eu posso passar essa parte aqui? Eu posso mudar de página agora? Pera, beleza, fechou. Ok, ok. Vamos lá então, galera. Então, praticamente,
Opa, alguém chegou na aula agora. 8h15, não é a Maju. Vamos lá, seguinte. Praticamente, queria falar com vocês também, para a gente iniciar aqui a explicação do pronome it, para a gente não ficar tão travado nessa parte de pronome, tá bem? Então, eu vou subir lá em cima, lá na primeira página, para a gente começar explicando lá. Então, ó, vamos lá então, vou ler com vocês, tá? Acompanhem comigo a leitura, para vocês não se perderem aí. Então, eu comecei a ler no começo dizendo da seguinte maneira. It é um pronome muito estranho em inglês. Muitas vezes, alunos entendem que seu significado é ele ou ela, como eu expliquei para vocês. Mas lembrando que o it, pessoal, só pode ser ele ou ela se você se referir principalmente a coisas não humanas, a objetos, ok? Continuando. E usado frequentemente para animais ou objetos. Essa definição é muito simples e também é errada, até certo ponto, ok? Então, eu dei alguns exemplos aqui no material. Eu escrevi assim, ó. Para começarmos bem, saiba que o pronome it é responsável por um erro extremamente comum entre estudantes brasileiros. Acredite, só brasileiro comete esse erro, por causa do português. Para falar sobre esse erro, veja as sentenças que eu escrevi aqui embaixo. Então, assim, vamos ler a tradução primeiro. Tá? Eu acho que a tradução ela fica um pouco mais fácil para a gente entender. Porque, assim, em português, nós diríamos essas frases colocadas da seguinte maneira. Por exemplo, a primeira. É muito bom estar aqui. Nós, no português, começamos uma frase julgando, no caso, o verbo ser de primeira. Então, nós estamos falando, é muito bom estar aqui. Automaticamente, quando nós pensamos na palavra já vem aí, né, o verbo to be na cabeça, que é a palavra is, por exemplo. E aí, no caso, quando eu falo é muito bom estar aqui, eu acabo pronunciando da seguinte maneira, se nós fôssemos iniciantes, ou se eu fosse um aluno que estivesse começando, eu provavelmente faria It's very good to be here. Talvez esse seria um momento onde eu pediria para todos repetirem comigo, mas não estamos em sala. Então, nesse caso, repitam vocês aí com vocês mesmos, tá? Então, seria It's very good to be here. É muito bom estar aqui. It's very good to be here. Só que está errada essa frase. Essas 3 frases também embaixo estão erradas. Porque eu estou escrevendo elas, eu estou montando elas a partir da sombra do português. Então, no português, eu posso começar e está sem sujeito. Mas no inglês eu não posso. Vamos olhar outros exemplos e pensa comigo um pouquinho por que não pode. Beleza? Olha só, outra frase aqui embaixo em português. Está chovendo muito, né? Então, tá? Não, não tá. Então, está chovendo muito. E aí eu posso falar, por exemplo, se eu fosse escrever a sombra do português, eu estaria dizendo it's raining a lot, né? Então, it's raining, está chovendo a lot, muito. Então, it's raining a lot seria uma colocação boa no caso. Ou, por exemplo, essa terceira frase, não é esse. Alguém mostra uma coisa para você, esse celular que você queria de presente, e você fala, não, não é esse. E aí o inglês colocaria pra gente como it's not that, né? Eu quase coloquei um it aqui, mas it's not that. Muitas pessoas escreveriam desse jeito em si. E aí, a última frase que eu coloquei de exemplo, usando o verbo ser e estar, que no caso é está quebrado. Por exemplo, todo mundo tem um smartphone, onde está quebrado, é velho, você não usa mais, está guardado lá em algum lugar. Aí alguém acha esse smartphone e te pergunta, e aí, esse celular funciona? E você pode falar, não, está quebrado, né? E aí você pode, por exemplo, estar pronunciando, dizendo, yeah, it's broken, como está escrito aqui na parte do inglês, is broken. Só que algumas pessoas pensam que essa forma está certa. E eu vou explicar uma coisa para vocês rapidinho agora. Está errada essa maneira onde você começa com o is. Porque a palavra is é um verbo. E todo verbo no inglês precisa de um sujeito para ser conjugado. Todo verbo no inglês precisa de um sujeito para ser conjugado. Não importa qual verbo seja. Todo verbo precisa. Tudo bem. Verbo is. Como é que eu vou conjugar, no caso, o verbo is? Vamos voltar lá para baixo mais uma vez? E vocês vão lembrar comigo uma coisa bem legal.
para a gente, no caso, dar prosseguimento nessa aula, ok? Então, eu falei para vocês que o significado dos pronomes seriam esses. Eu, você, ele, ela, né? Ele, ela, it, ou isso ou aquilo, quando for um sujeito oculto. We, nós, they, eles e elas, serve para os dois. E o segundo, you, que seria vocês, tá bem? Eu vi que chegou mensagem no chat aqui. Já eu dou uma pausa e já respondo já, tá? Aguenta aí. Então, por exemplo, assim, nós temos, de base, o verbo que é o verbo ser ou estar. Vocês estão lembrados? Se eu quiser falar eu sou, por exemplo, eu digo, né? A Grazi vai falar para mim aí. Isso, Vitória, muito bom. I am, né? Se eu quiser falar, por exemplo, você é ou você está, you are. Ele é, ele está, he is. Opa, peraí. Cheguei onde eu queria. O verbo is, no caso. She, eu digo is também. E o it, eu também vou acabar dizendo is. É claro que a conjugação ela se estende, né? Ela vai até o vocês são, vocês estão. Então, praticamente, a conjugação acaba sendo essa aqui, tá bem? Aguenta só um pouquinho, só que eu tenho que ver esse chat que não para de piscar. Vamos lá. A Vitória perguntou uma coisa legal aqui. Por isso a gente usa o it's. Exato, Vitória. O it's é uma abreviação. Já chega aí que eu já vou explicar sobre isso. E a Grazi já mandou she is. Vamos aí. Isso aí, Grazi. A Grazi está lembrando bem do verbo to be. Fico feliz aí que vocês, pelo menos na quarentena, não esqueceram do verbo to be, né? Tudo bem, vamos lá. Ó. Presta atenção comigo. Eu tenho 3 pronomes aqui que estão sendo conjugados junto com o verbo is. Que no caso é o he, que no caso é o she e que no caso é o it. Só que lembra que eu falei com vocês no começo que o pronome it, aliás, o pronome it, ele só pode se referir àquilo que não é humano. Então você vai entender que he sempre se refere a ele, né, sendo garoto, rapaz, homem, ou seja, um humano. Que she, no caso, se refere a ela, né? Ou seja, uma garota, menina, né? Ou seja, uma mulher, mas ainda existe o fator humano. Porém, o it, ele se usa a tudo aquilo que é abstrato, a tudo aquilo que não existe, aquilo que não é humano, digamos assim. E quando eu falo abstrato, pode tanto ser, nossa, legal, pode tanto ser objetos, animais, pode ser situações, pode ser tudo aquilo que não é, ou melhor, aquilo que é não próprio, beleza? Aquilo por si só que não é humano em si. Então, praticamente, vamos voltar lá em cima lá, tá? Vou rolar a página aqui, depois eu volto nessa última página para vocês estarem anotando. Então, praticamente, quando a gente vem para essa parte aqui, a gente entende que nas 4 frases é muito bom estar aqui, está chovendo muito, não é esse, está quebrado, tá faltando alguma coisa antes do is aqui. Porque não é certo você começar uma frase somente dizendo is very good to be here, por exemplo. Não é correto você iniciar uma frase falando que está chovendo muito, dizendo is raining a lot. Agora, acompanha a leitura comigo aqui. Olha o que eu escrevi. Eu poderia colocar inúmeras outras sentenças, mas essas aí são bastante. Para dizer que, em português, é comum dizermos é muito bom estar aqui. Está chovendo muito. Não é isso. Ou está quebrado. Em português, não usamos pronome nenhum nessas sentenças. Fica muito estranho dizer isso está chovendo muito. Porque quando eu falo a frase está chovendo muito, tem um sujeito aí praticando o ato de estar. Né? Eu não sei se vocês conseguem observar, mas quem está? Né? Eu pergunto geralmente nas aulas. Professor, tá calor hoje, mas o que está calor? Ao que você está se referindo? Pode ser o clima, pode ser o dia, né? Então é estranho em português nós pegarmos, por exemplo, o verbo ser e verbo estar como é e está e atribuir, por exemplo, um sujeito antes. Por isso que eu escrevi aqui, ó, quem quiser acompanhar comigo, fica estranho dizer isso está chovendo muito ou
aquilo é muito bom estar aqui, né? Então, nós não falamos o it. It em português não existe, porque é um pronome inexistente no idioma. Nós sabemos que tem alguma coisa ali, mas nós não falamos. Se encontra de forma oculta em si, tá bem? Ó, acompanha comigo aqui a maneira certa agora, tá? Em inglês, no entanto, repare que eu destaquei 2 verbos. Você precisa e você deve, tá bem? No inglês, entanto, você precisa, deve, tem de usar o pronome it. Alright? Então, você precisa usar o pronome it nesses casos. É simplesmente obrigatória a sua presença. Isso significa que as sentenças acima, aquelas erradas que eu coloquei de cara aqui, tá? Que as sentenças acima, para ficarem certas em inglês, devem ser escritas dessa maneira aqui. Então, vamos comparar comigo rapidinho aí. Eu sei que já se passaram meia hora de aula, meu Deus, o tempo passa voando. Mas compara comigo rapidinho aqui. Saca só. Então, no começo eu falei, it's very good to be here. É muito bom estar aqui. Mas está faltando um sujeito para conjugar, no caso, o verbo is. Quando eu falo que é muito bom estar aqui, quem que é o sujeito, no caso? Estou me referindo ao quê? Será que eu estou me referindo à situação? Será que eu estou me referindo à ocasião, que é boa de estar ali? Por isso que é uma coisa, como eu expliquei para vocês, é abstrata. A Evelyn saiu da sala assim, nem pediu permissão. Então, no caso, voltou. Então, no caso, é uma coisa abstrata, né? Então, normalmente, quando eu falo é muito bom estar aqui, eu vou estar dizendo it is very good to be here. Eu sei que a pronúncia, pessoal, desse pronome aqui, do it is, pode meio que complicar um pouco pra gente. Mas é que nem você falar o nome de alguém, né? It is, it is. E aí você vai ter, no caso, aquela vertente dos 2 sotaques, tanto o americano como o britânico, onde você vai estar pronunciando como it is, para o americano, ou it is, para o britânico, tá? Então, são 2 formas de você estar colocando. Tanto it is como it is, alright? As 2 formas são corretas aí. Não faz essa cara não, Vitória. Enfim, vamos lá. Então, primeira frase, de maneira certa agora. É muito bom estar aqui. It is very good to be here, tá bom? Repitam. It is very good to be here. Tá, isso não funciona por aqui. Normalmente, quando eu falo, por exemplo, é muito bom estar aqui, tem que colocar o it. Olha a frase de baixo. Está chovendo muito. O correto seria it is raining a lot. Ou se fosse um britânico falando, it is raining a lot. Mas eu tenho que ter o it, porque o que está chovendo muito, né? Eu estou me referindo ao quê? Quem que é a figura central? Nesse caso, seria aí ao clima, ao dia. O dia está muito chuvoso, então é abstrato. It. It is raining a lot, ok? Ah, mas não é esse. A pessoa mostra uma coisa para você, que nem um exemplo que eu dei aquela hora. A pessoa mostra para você, esse celular que você queria. Então, it, se referindo ao objeto. Então, it is not that. Então, não é esse. It is not that. Tem que falar o it para se referir àquilo que você está negando. E outra coisa, viu? Isso aqui está quebrado. Ignora. Então, it, se referindo ao que está quebrado, e aí julgando o verbo is e dando o adjetivo broken, né? Então, a frase correta seria it is broken. Está quebrado, it is broken. Seria uma forma mais fácil aí de você estar lidando com isso, tá bem? Deixa eu só checar o chat aqui, porque o pessoal adora mandar mensagem no chat, sabe como é, né? Ok? Na última frase, no português, a Ana falou, na última frase, no português, dá para se falar isso está quebrado? Dá sim, sem problemas, Ana. Você pode se referir, isso está quebrado. E ainda assim a frase seria a mesma coisa, dizendo it is broken, tá bem? Mas também eu posso simplesmente falar está quebrado, né? Imagina um diálogo que você vai ter com a pessoa. Daí a pessoa fala, nossa, você veio a pé para o trabalho hoje, o que aconteceu com o seu carro, né? Por exemplo. Aí você vai falar isso está quebrado. Você vai falar, ele está quebrado, né? Ou simplesmente está quebrado. E aí você vai falar do mesmo jeito dizendo it is broken, ok? Então, independente se você mudar a tradução do português ou não, você vai manter it,
ok? Justamente por causa que tanto você falando isso está quebrado, ele está quebrado, ou simplesmente está quebrado, você ainda se refere a alguma coisa abstrata, tá bem? Certo? Pessoal, qualquer dúvida aí pode jogar no chat, tá? O chat abre para mim, vocês não veem aí, mas estou com o chat aberto aqui no segundo monitor, então qualquer coisa vocês podem estar perguntando alguma coisa aí, beleza? Ana, se eu respondi sua dúvida, é essa aí, tá? Qualquer coisa manda outra aí. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, né? Estou só começando a aula, aguenta aí. Ó, o it, né? Continua a leitura. O it está presente apenas por estar. Olha só, está destacado aqui, ó. Você não precisa traduzi-lo. Então, alguns alunos ficam um pouco encasquetados com isso, né? Ficam um pouco confusos. Falam assim para mim, mas professor, eu preciso traduzir o it de alguma maneira. Professor, eu preciso colocar o it de alguma forma para mim. E a verdade é que não, você não precisa traduzir o it, tá? Tudo isso é ilusão, certo? Você não precisa traduzir o it justamente por causa que ele automaticamente se existe, sem precisar traduzi-lo. Continuando a leitura aqui, tá? Você não precisa traduzi-lo. Ele não tem significado algum. No entanto, deve estar presente na sentença, na frase, né, que você for estar utilizando. E aí eu dei uma exclamação bem legal aqui para assustar vocês, ou seja, nunca o deixe de fora. Cada vez que alguma coisa for abstrata, não deixe o it de fora, beleza? Muita gente explica isso dizendo que em inglês não há sentença sem sujeito, o que é verdade. Logo, o it deve entrar em ação nesses casos. Agora, deixa eu explicar uma palavra nova para vocês. Essa palavra aqui, ó, que eu vou estar sublinhando de preto aqui, tá? Melhor, azul, outra cor. Dummy. Essa palavra aqui, dummy. Na gramática do inglês, quando você tem aulas de inglês com professores gringos, né, sejam americanos ou britânicos, a gente aprende que o it seria dummy. Dummy é o bobo, né, o bobão, digamos assim. Justamente por causa que o it, ele está lá justamente por estar, ok? Então, ele não significa nada, não se traduz nada, ele simplesmente está lá por estar. E isso faz com que a gente meio deixe ele de lado, sabe? Meio que ignora ele, porque ele não significa nada para a gente no português, e às vezes a gente pensa que não precisa usar, mas para o inglês ele se faz totalmente necessário, beleza? A Evelyn perguntou aqui, a Victoria perguntou primeiro, traduz como it? Foi isso, Vitória? Ah, tá, beleza, o apóstrofe. Ok, alright. E a Evelyn perguntou, o it não tem tradução? Não, Evelyn, o it não tem tradução, tá? O it, no caso, ele é sem significado no português, beleza? Ele simplesmente está ali por estar. Então não precisa traduzi-lo, mas também não pode esquecer de usá-lo. E eu acho que é isso que torna ele uma coisa tão desafiadora para a gente, tá? Mas vamos ver mais exemplos aqui. E qualquer coisa estão mandando para mim aí que eu vou respondendo, tá? Vamos lá então, ó. Continuando rapidinho aqui. Saca só esse parágrafo que eu vou colocar para vocês. Ó, que nem eu respondi a dúvida da Ana agora há pouco. Isto é, ele não significa absolutamente nada. Não se traduz para nada em português. Ele está lá de bobeira, só como acessório que não pode ficar de fora. Beleza? Então seria essa referência ao it. Ó, seguindo aqui, eu escrevi algumas frases para vocês aqui, aonde ficou um pouco mais fácil aqui de se entender, tá? Eu vou ler primeiro a tradução da frase, tá? Vou explicar para vocês aonde que o it se encaixa, e aí a gente vai estar, no caso, meio que pensando um pouquinho aqui, beleza? Então, olha só essa primeira frase que eu coloquei para vocês aqui. Tá escrito assim, é interessante o modo como eles fazem isso, né? Talvez você esteja comentando de alguma maneira que alguém faz algo, né? Então, é interessante o modo como eles fazem isso. Nós, no português, já começamos no é. Como é que fala é no inglês? Is. Mas no inglês, não se pode começar no é. Tem que falar it is. Como se eu falasse tal coisa é interessante o modo como eles fazem. Por aí vai. Mas aí olha como fica a pronúncia daí, tá? Vou estar pronunciando aqui
Esses tentam assimilar. It is interesting the way they do that. It is interesting the way they do that. É interessante o modo como eles fazem isso. Mais uma vez, it is interesting the way they do that. É interessante o modo como eles fazem isso. Então, repara que o it com o is, ele é bem sutil, né? Eu falo ele bem rapidinho. It is, it is. Ele é quase imperceptível às vezes, tá bem? A não ser se você falar com o britânico, né? It is. Mas, whatever, tanto faz. Então, it is interesting the way they do that. Ok? Olha só. Aí eu vou ter a segunda frase aqui. Sabe fazer bolo? Fazer bolo leva muito tempo, tá ligado? Eu prefiro pedir pronto já. Então, leva muito tempo para fazer isso. Então, o verbo levar no inglês, né? De que toma um tempo, leva um tempo, a gente pronuncia assim em inglês, como essa palavra aqui que eu vou deixar em azul. Ou seja, take, né? No caso, takes seria a definição correta aqui. Então, eu não comecei pelo verbo, eu comecei pelo it, porque eu estou me referindo a um sujeito oculto, abstrato. O que leva muito tempo para fazer? Não sei, talvez a lição, né? A preguiça que dá. Então, eu posso falar, por exemplo, it takes a lot of time to do that. Leva muito tempo para fazer isso. It takes a lot of time to do that. Então, perceba no caso que eu estou colocando que isso leva muito tempo para se fazer, alguma coisa assim, e ainda o it tem que vir antes para mostrar aquilo que é abstrato, tá bem? Fica desse jeito aí. O que a Evelyn colocou? Eu ia falar primeiro no chat. Meu Deus do céu. Não, vamos lá. Seguinte, ó. Isso parece ser um erro, ou simplesmente parece ser um erro, né? Que no caso seria a terceira frase aqui, tá? Então, olha só. It appears to be an error. It appears to be an error. Então, o que parece ser um erro? Estou conversando com um colega meu. Olha só a situação. Estou conversando com um colega meu. Ele vai lá e fala assim para mim, Gabriel, tira sua barba. E eu falo, não. It appears to be an error, alright? É tipo, parece ser um erro, quando eu não concordo com algo. Então, it se referindo a uma situação. Ou, por exemplo, eu vou corrigir o caderno de um aluno, saudade que eu estou disso, e aí, por exemplo, eu olho para uma atividade e eu falo, it appears to be an error. Então, isso, it, parece ser um erro. Então, se referindo mais uma vez a uma coisa abstrata, ok? Vamos dar uma olhada aqui nessa quinta frase. Sabe quando... Eu pensei que eu veria todo mundo com cara de sono aqui hoje, mas legal que vocês conseguiram desligar o webcam. Mas, ó, por exemplo, imagina aqui. Você vê uma pessoa... Nossa, tem gente entrando na aula agora. Você vê uma pessoa em si, e aí, por exemplo, a pessoa, ela, né, não dormiu muito bem, tá com o olho inchado, né, tá meio com olheira, e aí você vai falar essa frase aqui. Parece que você não dormiu bem essa noite, né? Então, parece que você não dormiu bem essa noite. Então, eu tô falando it, porque é uma situação. It looks like you didn't sleep well last night. Né? Então, parece que você não dormiu bem essa noite. It looks like you didn't sleep well last night. E olha como o it se esconde. It looks like. It looks like. É bem sutil mesmo. It looks like you didn't sleep well last night. Ok? A antepenúltima frase aqui, tá? Não é uma boa ideia. Olha a frase que eu coloquei. Situação também. A pessoa chega em você e fala, ô professor, vamos matar a aula, né? Olha que irônico. E eu falo, não é uma boa ideia. It is not a good idea. Alright? Olha bem a pronúncia. It is not a good idea. O mais legal de todos é que a palavra ideia, no inglês, ela é escrita bem semelhante à nossa ideia no português. Mas toma cuidado, a pronúncia é um pouco diferente. Idea que se fala, idea. Então, não é uma boa ideia. It is not a good idea. Não é uma boa ideia, ok? A penúltima frase aqui, só para a gente estar encerrando essa parte de tradução. Não faz sentido. A pessoa conta uma coisa para você, você não entendeu muito bem. Não faz sentido. Você vai falar it, aquilo que a pessoa falou. It doesn't make sense. Então você fala rapidinho. It doesn't make sense.
né? Make sense, fazer sentido. It doesn't make sense. Não faz sentido nesse sentido em si, tá bem? E a última frase que eu vou estar colocando para vocês aí, vamos supor que você ouve um barulho muito alto, né? Um estrondo, por exemplo, e aí você fala, nossa, parece um trovão, ou parece barulho de trovão, né? Aí que você acha que é o Thor, não sei. E aí praticamente você pode aí tá falando essa última frase aí, que é it, o barulho que você ouviu, it sounds like a thunder, né? Então, trovão não é thunder, né? Um som de T mais seco. Tem aquele som do TH, né? Da língua entre os dentes. Thunder, it sounds like a thunder. It sounds like thunder. Então, parece barulho de trovão, ou parece um trovão, e por aí vai. E repare que eu estou usando o it para se referir a tudo aquilo que é oculto, tá bem? Ó, se alguém está preocupado aí, ai, professor, eu peguei pela metade, ai, professor, eu tô meio que perdida, fica tranquila, tá? Como eu falei para vocês aí, não sei se alguém chegou depois, não acompanhou, essa aula vai estar gravada, ou eu vou postar no YouTube, ou vai ficar na nuvem da escola, mas quem quiser essa aula, dá um toque depois para mim e eu envio para vocês. E esse material aqui, tá? Esse PDF que eu estou usando, eu vou enviar no grupo de vocês assim que a aula terminar, tá bem? Tem alguma mensagem no chat? Tem uma. A Victoria perguntou. O it é inútil na tradução, mas tem que estar ali. Exato. Exatamente, Vitória. O it ele é inútil, não serve para nada assim, sabe? Mas ele tem que estar ali porque o inglês tem essa regra. Então a gente tem que seguir essa regra para falar o idioma corretamente, tá bem? Então fica mais ou menos desse jeito aí, tá? Então legal, olha só, a gente está com 13 participantes. Pô, pessoal, valeu aí, colaram em peso, conseguiram levantar cedo. Aí sim. Vamos lá, seguinte, ó. Vou ler para vocês, tá? Veja como em português nós não temos um sujeito nas sentenças. Já em inglês temos o it. Então, resumiu aquilo que a Vitória falou. Aprenda bem isso e evite cometer esse erro tão comum entre a maioria dos estudantes brasileiros, tá? Uma vez conversando com um professor amigo meu, só que ele não é brasileiro, ele é francês, ele ensina inglês na França, e aí eu expliquei esse erro que nós cometimos aqui no Brasil, e ele falou para mim, engraçado, né? Isso acontece no Brasil. E eu falei, por quê? E ele falou, por causa que na França nós também temos uma espécie de it. Eu falei, nossa, que legal. Então, por já existir uma regra semelhante, né, então eles não cometiam esse erro. Mas como nós não temos, é normal a gente errar uma vez ou outra, tá? Nicole, professor, pronuncia o it is no inglês britânico. eu vou virar meme. Eu tô falando, eu vou virar meme, velho. Mas enfim, a gente fala it is, ok? Bem batido, it is, it is. O inglês britânico não pronuncia o T de maneira que nem o americano faz, que é uma coisa mais leve, né? Tipo, it is. O britânico é um pouco mais destacado. It is, ok? Evelyn, eu queria aprender francês. Vai pra França, querida. Vamos lá, seguinte, galera. Vamos continuar aqui, tá? Ó, então eu coloquei aqui que sempre que você quiser dizer reações, também procure usar o it, ok? Então, eu coloquei aqui algumas reações, tá? Está calor, está frio, é incrível, ou está muito bom, ou está muito ruim, enfim, são reações onde você pode estar colocando normalmente aí numa conversação, tá? Então, quando você fala, por exemplo, está calor, olha como eu pronuncio aqui. It is hot, né? Então, nós no português falamos está calor, duas palavras. O inglês coloca três, como se falasse tal coisa está calor. Isso está calor, alguma coisa assim. Então se pronuncia it is hot, tá? Mais como sotaque americano para ficar mais fácil. It is hot, ok? Ah, mas professor, eu quero falar o frio, que é o contrário. É a mesma coisa, você só muda o adjetivo, cold. Então, it is cold, está frio, it is cold, nesse sentido em si, tá bom? Então, são duas formas que você pode falar. Agora, se possível, eu queria chamar a atenção de vocês aqui a uma coisa que eu escrevi do lado, tá? Olha só. Perceba que aqui eu dei uma abreviada, tá vendo? Aqui eu peguei o que era it is e eu escrevi como it's.
Então, bem dizer, isso aqui é o que já vocês deviam ter entendido no começo da aula já, que é a abreviação. Então, o inglês, ele possui diversas abreviações, aonde eu posso, no caso, estar me referindo, tá? Onde, no caso, eu posso estar me referindo à forma onde eu acabo dizendo esse it is ou it's, de forma abreviada. Então, tanto faz eu falar it is hot, como tanto faz também eu falar it's hot. As duas formas são corretas, alright? Tanto faz eu falar it is cold, como também tanto faz eu falar it's cold, ok? Então são duas formas aí onde eu posso estar colocando, certo? Deixa eu só checar o chat aqui rapidinho. Nicole, como fala água no inglês britânico? E a Evelyn, verdade, como fala? Eu vou escrever aí no chat e vocês veem, tá? Ó, seguinte, tô brincando. Água no inglês britânico a gente fala water, alright? Water. É claro que no inglês americano é water. Dessa forma. E, por favor, mantenha o microfone mutado. Quase me assustou aqui. Praticamente, quando a gente fala de água, é water, alright? E no americano seria water. Então, são duas formas, water e water. Pessoal, sotaque existe, tá bem? Talvez mais pra frente eu faça uma aula de sotaque com vocês, mais demonstrativa, mas sotaque existe. Não se apega muito nisso, não. Aprende a falar do seu jeito mais fácil e tenta aprender também a ouvir em todos os sotaques, para você não perder o foco na questão da fonética. Beleza? Vamos lá então, people. Seguinte, ó, é incrível. A palavra incrível, ela é um pouco estranha, porque muitos alunos pronunciam de forma errada, tá? A pronúncia da palavra incrível, a gente fala awesome. Grava bem comigo. Awesome. Aí, por exemplo, a pessoa assistiu um filme, sei lá, assistiu Star Wars. E aí, o que você acha do filme? Oh, it is awesome. Né? É incrível. Ou qualquer outra coisa que a pessoa queira falar que é incrível, tá? Então, it is awesome. Ou eu posso estar falando a forma abreviada do it. E assim está dizendo it's awesome. Alright? Então, it's awesome. É incrível. Na seguinte forma aí, onde a gente queira tá dizendo. Beleza? Ó, e aí eu coloquei duas frases para a gente terminar, tá? É ou está muito bom. A gente vai falar it is very good. It is very good. Assim como eu posso estar falando também, abreviado, dizendo it's very good. Ou está ou é muito ruim, eu posso falar it is very bad. Ou posso simplesmente falar abreviado, dizendo também it's very bad, ok? Então ambas as formas estão coerentes aí, certo? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Qualquer dúvida que seja aí? Tem alguma dúvida a escrever, a falar? Caso vocês queiram estar desmutando o microfone para falar algo, pode ficar à vontade também, só me avisa antes, tá bem? Evelyn, sem dúvidas. Vitória, dúvidas? Não, nenhuma. Nicole, dúvida? Nicole tá quietinha, hein? Igual na sala. Oi, eu posso falar agora? Pode falar, fala alguma coisa aí. É que eu tô com dúvida, né? Eu não consigo pronunciar direito o awesome. Tudo bem. Eu vou escrever no chat e você pronuncia igual, tá? Tá. Fala aí. Deixa eu ver aqui. Awesome. É isso aí. A pronúncia é essa, tá bem? Awesome. Beleza. Isso. Ó, pessoal, presta atenção só. Vou mutar rapidinho só. Saca só. Normalmente, galera, quando a gente vai pronunciar o adjetivo incrível, muita gente fica preso nessas duas letras aqui, ó, que eu vou destacar de vermelho, tá? Que é o WE. Muita gente pronuncia awesome, sabe? Awesome. Não, não é assim, pelo amor de Deus. A pronúncia correta é awesome. O WE é mudo. Awesome, ok? Então, oh, it's awesome. É incrível. Então, sempre que eu for usar, a palavra é awesome. Alright? Certo, pessoal? De boazinha até aqui? Faça um joinha aí. Fechou? Maravilha? Então, se inscreve, dá aquele like. Não, tô brincando. Vamos lá. Vamos descer aí e vamos embora. Ó, aí aqui eu escrevi para vocês a abreviação, tá? O it pode ser abreviado, pode ser um tanto que flexível e apelar a sua abreviação.
Então, é aquela coisa assim. Deixa eu voltar lá embaixo com vocês que eu vou precisar escrever rapidinho, tá? Ó, observa só aqui. No português, é normal a gente pegar, por exemplo, a palavra você e abreviar assim, né? VC. A gente pegar, por exemplo, a palavra obrigado, né? E abreviar OBG, né? Eu já vi também depois, escrito como DPS, né? Só que assim, isso aqui é bem coloquial. Isso aqui existe, tá? Na língua portuguesa. Mas se você for fazer uma redação, né? Não é aceito. Todo mundo sabe disso. Então, o português, ele não permite a abreviação. Já o inglês, ele permite, tá? Ele não só permite, como no caso, várias coisas que vocês já viram comigo, né? Do not vira don't, it is vira it's, e por aí vai. Então, o português, ele pode, no caso, fazer isso aí. Ou o inglês, afinal, ele pode abreviar, beleza? Agora, olha a situação que um professor amigo meu, ele me deu a sugestão de explicar para vocês aqui, e eu escrevi exatamente o que ele falou. Olha só, diz assim o material. Deixe-me dar um exemplo. Imagine que uma amiga, parente, não sei, está grávida, alright? E você quer saber o sexo do bebê. Pelo menos, quando minha mãe ficou grávida da minha irmã, a primeira coisa que eu perguntei, o que é? Né? Minha mãe quase falou, um chocolate. Enfim. E você, no caso, quer saber o sexo do bebê. Você vai perguntar, né? E em português, a pergunta sempre vai ser, né? Se é menino ou se é menina. Enfim, se o casal já sabe já, né? O sexo do bebê. Note que a pergunta, olha só, gramaticalmente. Note que a pergunta não tem sujeito. Então, a palavra é, que está em vermelho ali agora, ela literalmente, ela está perdida no mundo. Né? Ela precisa ali se salvar, gente. Ela está ali perdida no mundo, sem companhia. Então, no português, normal. Mas no inglês, a pergunta ela sempre deve ser feita da seguinte maneira. Da forma que eu já destaquei aqui. A gente vai falar, is it a boy or a girl? Is it a boy or a girl? Né? É um menino ou menina? Então, eu estou colocando is it. Mas espera aí, para tudo. Eu não expliquei para vocês agora há pouco que a gente fala it is e não is it. Por que trocou de lado ali? Né? Trocou de lado justamente por causa que virou uma pergunta. Trocou de lado justamente por causa que virou ali uma questão, tá bem? Se a gente lembrar do verbo to be, a Grazi aparece, oi, me chamou? Se a gente lembrar do verbo to be aqui, a gente vai ter uma ideia rápida mesmo, quero perder muito tempo não, tá? A gente tem uma ideia rápida aqui de que se eu quiser afirmar, eu digo assim. Mas se eu quiser perguntar, eu vou dizer dessa forma. Então, I am, afirmando. Am I, perguntando. Como se eu falasse, eu sou? Eu estou? Né? Então, I am, eu sou, eu estou. Am I, eu sou, eu estou. Eu mudo minha tonalidade de afirmação para interrogativa, beleza? Ou, por exemplo, dessa forma, eu posso falar you are. Ou posso, no caso, questionar are you? Então, bem dizer, é por isso que na pergunta, quando nós falamos como você está, nós falamos how are you? Por causa que significa como você está. Seria bem estranho ouvir how you are, alguma coisa assim. Então, are you, porque é pergunta. A mesma coisa acontece com he is, ele vira is he, com she is, vira is she, e por último com it is, como a gente acabou de ver lá em cima, que vira is it. Então, no inglês, quando a tonalidade da frase ela sai de afirmação e passa para pergunta, ela sempre deve, no caso, sabe, trocar de lado. Ela sempre deve, no caso, pegar a primeira palavra e fazer virar a segunda, no caso, e assim inverter, para que fique, no caso, o tom correto, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nesse tema, é mais assunto para outra aula, tá bem? Mas só para vocês estarem lembrando comigo essa parte aí, tá bem? Vou subir lá na página de cima lá, não se preocupe que eu vou enviar esse material para vocês. Então, nem se preocupe em copiar tudão agora, só o que foi essencial, tá bem? Então, aquela pergunta lá que eu falei para vocês. Ah, mas é garoto ou garota? Is it a boy or a girl? Então, is it tem que ter naquela parte ali. E como a leitura coloca aqui pra gente, tá?
o dummy it entra em ação. Não para se referir ao bebê, mas sim para não deixar a sentença sem sujeito. Tá bem? E o mesmo vale se perguntarmos isso aqui, ó. O que é? Que é uma pergunta bem simples no inglês, no português. O que é? Quando você não entende alguma coisa, então a gente pode perguntar dizendo what is it? Nesse sentido em si, tá? Deixa eu só dar uma checada no chat aqui. O chat está gritando aqui. Ok. A Nicole já falou, já tivemos essa aula. Sim, Nicole. Se você lembrar o que eu falei no começo, eu disse que eu estou revisando. Né, Nicole? E a Evelyn falou, tá acabando a aula. Calma, Evelyn, calma. Temos até 9h15, tá bem? Então, deixei 15 minutos a mais aí pra gente estar usando como minuto emergencial, tá bem? Se eu acabar antes, eu dispenso vocês antes. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Ó, vamos lá, vamos só finalizar essa parte aqui, pra gente, no caso, não sair com dúvidas, tá bem? Ó, primeiro uso do it. Então, pra gente recapitular e terminar, certo? Ó, sujeito, ok? Então, o uso que geralmente nos é apresentado primeiro é o sujeito. 3 frases. Ele ou ela é azul, se referindo a um objeto. Então, it's blue, ok? It's blue. Pode ser outra cor também. It's red, it's green, it's yellow, it's black. Desde que você se refira a um objeto, certo? Sei lá, a pessoa pergunta, que cor que é a sua casa? It's blue. Então, é azul. It's blue. Que cor que é seu cachorro? Nossa, que estranho isso. It's white. Né? É branco. Que cor que é seu gato? It's black. Então, esse it's se refere ao sujeito no caso, tá? Mas o que seu gato faz o dia inteiro? Ele dorme, mas aqui nesse caso eu vou falar it plays with the ball. Né? Então, ele brinca com a bola. It, se referindo ao sujeito. It plays with the ball. Assim como posso se referir a uma situação. Né? Então, eu vou bater na mesma tecla, dizendo da chuva. Então, está chovendo. It's raining, alright? Então, it's raining, está chovendo. Então, praticamente seria o uso do sujeito do it, tá? Eu não vou ler toda essa parte com vocês, senão a gente vai repetir a mesma coisa que a gente já viu, mas grava bem comigo, tá? O it pode ser objetos, animais e coisas abstratas, situações, alright? Tô terminando já, galera. Vamos lá. E essa parte aqui também, ó. É importante lembrar que, assim como com os outros pronomes pessoais, seu uso se dá quando o objeto, animal ou situação já foram mencionados ou são conhecidos. Então, assim, você precisa mencionar, primeiramente, o objeto ou a situação para que você possa falar o it. Não pode falar it direto, porque muitas vezes, né, para o americano, por exemplo, ele fica meio perdido na conversa, né? Então, uma coisa é eu falar, por exemplo, assim, sei lá, minha guitarra ali. Você viu minha guitarra? Então, eu falei de alguma coisa. Did you saw my guitar? Você viu minha guitarra? Daí ele fala, não, por quê? Aí eu posso falar, it, se referindo à guitarra. It is red. É vermelho. It is red. Então, o it, ele sempre pode aparecer depois que você já falou o objeto, o animal, né, a situação naquela frase em si, tá bem? Então, depende muito, no caso, do que você vai estar se referindo aí, certo? Olha só, 2 frases aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. A pessoa fala assim, eu amo o Natal. Quem que não ama o Natal, né? Melhor época. Então, eu amo o Natal. I love Christmas. Alright, I love Christmas. É uma celebração bonita. It's a beautiful celebration. Ok? I love Christmas. It's a beautiful celebration. Então, o it, na segunda parte da frase, se refere ao Natal. E aí, por exemplo, eu vou ter essa última frase aqui, tá bom? Onde que fica o hospital? Where is the hospital? Só corrigir uma coisa para vocês. Não é só porque uma palavra se escreve igual o português que também se pronuncia igual. Toma cuidado com isso. A própria palavra hospital tem uma pronúncia diferente. A gente fala hospital, ok? Grava bem, hospital. Então a pessoa perguntou, aonde fica o hospital? Where's the hospital? E a pessoa falou, it's
se referindo ao hospital, né? É um objeto, não é humano. It's near the subway station. Então, fica próximo da estação de metrô. It's near the subway station. Lembrando que subway é metrô, tá? Não é lanche, por favor. Então, it's near the subway station. Tá bem? Pessoal, vamos lá. Bem dizer, foi tudo que eu queria falar com vocês, tá? Então, todo o uso do it, eu passei para vocês aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar jogando no chat aí, se quiser. Se eu desmutar todo mundo, tipo banana ou táxi, meu Deus do céu, o que é isso? Tipo banana ou táxi, exatamente, Evelyn. Então, quando você fala a palavra banana em inglês, banana, né? É um pouco diferente. E táxi é taxi, né? Então você tem, por exemplo, essa entonação diferente aí, tá bom? Eu desmutei vocês? Alguém que falou alguma coisa? Hello! Hello. Valeu pela informação. Sério, é Valeu legal. pela informação. Agora pode falar o que vocês quiserem, porque é legal essa parte. O Gatinone também. Quando vem, claro. Bianca também, há muito tempo não falou mais comigo. Tudo bem? Gente, que sala quieta. Então, nem parece nossa sala. Não Eu devia ter um botão de mudo, sabe? Credo, que treco é esse? Pronto, multei todo mundo. Maravilha. Pessoal, é o seguinte, ó. Então eu vou estar encerrando a aula por aqui com vocês, tá? Essa foi a matéria da nossa semana. Antes de sair, espera, não saia. Mas antes de sair, as nossas aulas serão todas as quinta-feiras, tá bem? Nesse horário. Então, a Nicole, não! Ó, seguinte, nossas aulas serão todas as quintas, tá? Às 8 horas da manhã. A princípio, eu vou estar falando com vocês mais ou menos 1 hora. Se a matéria for muito longa, 1h15, 1h30, tá? Eu vou avisar vocês sempre antes. Então, praticamente toda quinta-feira, pode contar piada se você quiser. Toda quinta-feira vai ser esse horário das aulas, tá bem? Deixa eu avisar vocês uma coisa só. Finalizou a aula, vou enviar nos grupos, tá? Eu tenho 2 grupos comigo aqui, turma de segunda, turma de quinta. E aí, no caso, vou estar enviando nos grupos aí para vocês. Você vai dar visto. Ah, não. Enfim, vou estar enviando para vocês aí no grupo para vocês estarem copiando, tá bem? Certo? No inverno poderia ser sempre assim, aulas em casa. Mano, mas Ana, nem faz frio no inverno aqui no Brasil. Aqui no Brasil o inverno é tão quentinho. De verdade, eu tô de bermuda e pantufa. Eu tô adorando a aula, sim. Tá muito legal. Mas conta uma piada. Ai, gente, não aguento mais. Pessoal, só vai ter uma mudança só. Talvez na quinta-feira que vem a gente marca a nossa aula um pouquinho mais tarde. Ou a gente pode mudar o dia. Eu acho que na nossa próxima aula eu vou ter que marcar na sexta com vocês. Tá bom? Por causa que na quinta-feira eu tenho médico de manhã, vou fazer exame. Então, praticamente... Não tô morrendo, calma, não é coronavírus, não. E aí, praticamente, eu vou estar marcando para sexta-feira que vem, às 8 horas daí, tá? Todos podem, sexta-feira, às 8? Fica bom para vocês? Ok? Maravilha, então. Então, a gente marca para sexta-feira, às 8, que fica melhor daí. Mas só para semana que vem, depois voltar para quinta-feira, tá bem? Só por essa questão do médico e tal, eu vou avisando vocês no grupo, tá? Tinha 2 pães de queijo. Não acredito, é cada coisa. Mas então tá, pessoal. Estão liberados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no grupo do WhatsApp lá. Ou no meu privado, né? A escola meio que mudou o grupo lá, então pode me chamar. E eu tô à disposição para responder de vocês, tá? Deixa eu desmutar todo mundo aqui. Vocês não querem que eu vá embora, né? Não acredito. Não, Continua. Professor, Oi, fala. tinha 2 loucos no chuveiro. O que um louco falou pro outro? Não sei. Não.
Um louco disse pro outro, duvido você subir nadando. Aí o outro falou, eu não, quando eu chegar lá em cima, você desliga o chuveiro e eu caio. Meu Deus do céu. Ninguém merece. Socorro. Nossa, tô até rindo. Eu vou mutar, Ellen. Eu vou mutar. Professor, pode contar piada você. Eu não tenho conta. piada, gente. Pessoal, não tenho piada. Tinha 2 pães de queijo. Sabe do tomate? Ah, Então, são essas piadas aí, tá? O Matt Nolan tá muito quieto, cara. Ele não fala nada. É uma saudade dele. E não gosta da gente. Suave aqui. Eu tô morrendo de sono. Suave aqui. o Sugar Tinone tá na chamada, nem falou nada. É. A Nicole já saiu já? Não, né? Tudo bem. Não, tá aqui ainda esperando suas piadas. Você não Ah, conta? tô sem piada, galera. Pessoal, então vou discutir com vocês, tá? Que Ó, decepção, hein, professor? Seguinte, ó. Valeu a todo mundo que colou, tá? Essa aula tá gravada aqui. Eu postando no meu canal, mando pra vocês lá no grupo, tá? Se inscreve, dá um like lá, beleza? Né? Professor youtuber. Vai É segurando. isso aí. Viu? Mas foi a Nicole que me deu a ideia de criar o canal. A Nicole com a Daiane, da turma de quinta-feira. Ah, que fofo. Vou querer metade do dinheiro, então. Vai sonhando. Seguinte. Vai sonhando. Achando lá. Tem que me Olha, dar metade pessoal. do dinheiro. Como eu também faço parte das visualizações, eu mereço pelo menos 5%. Vai sonhando. Eu Mereço junto, eu 50. junto. Então tá, pessoal. Eu vou começar outra aula daqui a pouco, outra sala, então a gente vai se falando, beleza? Boa sorte. Valeu? Professor, Pessoal, pode falar. a próxima aula vai ser no mesmo horário, certo? A próxima aula vai ser sexta-feira, às 8, tá? Às 8 também? Beleza. Isso, tá bem? Aí eu vou avisando vocês no grupo que é melhor, beleza? Beleza. Belezinha então, pessoal. Beleza. E, galera, saudade de todo mundo. Assim que essa pandemia acabar, a Que gente... falso. Mentira, você não sente saudade da gente. Sai, Nicole, mutei. Ó, mutei. Tchau. Ó, seguinte. Então, eu devia ter um botão de mutar na sala de aula, mano. Seria muito bom. Seguinte. Assim que essa pandemia acabar, a gente volta ao normal, tá? Se protejam, fiquem em casa aí, se cuidem, tá bem? Evitem de pegar aglomeração aí. E é isso aí, tá bem? Saudade de vocês. Logo, logo a gente volta e é isso aí. Qualquer dúvida, estou à disposição no Zap, né? Só dá um toque lá, fechou? Que deselegante não falar mais comigo. Tchau, gente. Se cuidem. Boa semana para vocês.